Sejam bem-vindos! Está começando mais um Acredite Se Quiser, Arquivos Fenômeno. E hoje nós vamos trazer El Estranho Caso del Alto Volador. O espanhol maravilhoso, eu quero dizer que eu estou orgulhosa de você. Muito obrigado! Muito obrigado! Para falar desse caso comigo, já apareceu aí a Agnes. Boa noite. Olá, que tal? Muito bem, muito bem. É meu amigo, Jackson Camargo. Buenos dias, muchacho. Arriba, arriba! Logo depois de la vinheta. Avistamentos inexplicáveis, lapso temporal, levitação, carro voador, abdução. Acredite se quiser. Brincadeiras à parte, igual a gente fez aí na abertura, esse é um caso muito interessante, muito diferente que rolou na Argentina, em Buenos Aires, em 78. Por que que chama o caso do carro voador? Jackson. Muito bem. Então, em 17 de agosto de 1978, dois competidores saíram, né, numa competição que dava a volta na América Latina. Então, elas saíram lá de Buenos Aires e iriam passar por diversos países, Brasil, Venezuela, Peru, Chile, etc. E um mês depois, então eles saíram em 17 de agosto de 78, em 16 de setembro eles já estavam chegando em Buenos Aires, faltava um pequeno trecho lá para chegar em Buenos Aires, que era o encerramento do rally, isso em 16 de setembro. E aí então, a bordo do carro estava o Carlos Acevedo e o Miguel Angel Moya, né, que era o navegador do carro. E aí, então, eles pararam lá num posto de gasolina, abasteceram o carro, conversaram com outros pilotos e tudo, reabasteceram o carro, e o carro ele tinha o tanque convencional e mais um tanque adicional para gasolina. Por volta das 2h30 da madrugada, eles pegaram a rodovia, a estrada lá de Bahia Blanca, cruzaram a região de Rio Negro, e estavam passando perto da cidade de Carmen de Patagones. E aí, quando deu 3 horas da manhã, é que aconteceu algo bastante estranho. Quando eles estavam nessa via, cerca de 30 quilômetros para frente da cidade de Carmen de Patagones, o Carlos Acevedo, que estava dirigindo o veículo, ele observou uma luz vindo por trás do carro. E aí ele pensou que era um outro competidor, um outro veículo que estava se aproximando rapidamente. Então ele fez o sinal para sair para o acostamento, para deixar esse carro passar e seguir o caminho dele. Só que nisso que ele fez esse movimento, o carro começou a se sacudir e ele percebeu que eles estavam ganhando altura. O carro estava começando a flutuar e subir. E aquela luz já estava por cima do carro. Tipo a cena clássica mesmo, a nave, o objeto por cima, jogando aquele facho e fazendo ele subir em direção. Isso, exatamente isso. E aí eles, naquele susto, né, primeiro acharam que eles tinham passado por uma lombada em alta velocidade, depois acharam que tinham atropelado um burro e com isso o carro tinha decolado e ia capotar. E aí quando eles viram que não era nada disso, que eles estavam realmente meio que voando, aí começaram a se xingar, né, o que é isso que está acontecendo? Aí, seu... né, começou um xingando o outro lá e falar palavrão. Estamos sendo abduzidos e tudo. Desculpa te interromper, mas só um detalhe, né? Vamos lembrar que isso foi décadas atrás. Os caras estavam num Citroën a quase 100 km por hora, né? Em média, a 100 km por hora. De repente, os caras veem uma luz vindo do nada atrás deles e, de repente, a luz tá em cima dos caras, velho. Presta atenção num troço desse. O tanto que é necessário é que eu sou essa pessoa que vocês já sabem, né? Mini infartos. Mas ali não tinha muito o que fazer, não. O máximo que você podia reagir ali era uma posição fetal e chorar.
Que é uma boa solução para um momento como esse, eu acho. Continua, Jackson. E aí, o carro começou a voar, e aí? E aí, aquela luz se tornou mais intensa. Então, você tinha o motorista e do lado dele tinha o navegador. Um olhava para o outro e aquela luz se tornou tão intensa que eles já não conseguiam mais ver um ao outro. Dentro do carro, eles não se Dentro enxergavam? do carro. Não estavam se enxergando pela intensidade da luz. Porra! Mas acredito também que talvez seja aquela luz sólida que a luz ela adquire uma espécie de solidez. É como se fosse um sabre de luz, sabe, lá de Star Wars, aquela luz densa. Era mais ou menos isso, assim, pelo que eu pude entender do relato deles. Posso ler um trecho do que ele fala sobre essa luz que está no fenômeno? Olha, ele diz o seguinte: a 30 quilômetros de Viedma, vi pelo retrovisor que se aproximava uma densa luz amarela e violeta. A princípio, pensei que fosse um carro e, dada a velocidade, devia estar uns 300 por hora. Tentei ceder e corri para a esquerda. Então, a luz inundou toda a cabine e não conseguíamos ver além do capô do carro. Era uma luz densa, muito brilhante, de cor amarela com alguns matizes violáceos. Naquele momento, o carro parecia fora de controle para mim. Olhei pela janela e vi que estávamos a quase 2 metros do asfalto. Imediatamente pensei que tínhamos pulado nas costas de um burro e comecei a voar, me preparando para o momento em que voltássemos a ter contato com o asfalto, declarou Acevedo posteriormente. Depois de alguns segundos, não sei, talvez 5 ou 10, reagi. Percebi que aquilo era algo completamente anormal. Eu queria olhar para a janela novamente, mas tudo que eu podia ver era aquela luz densa. Lembro que comecei a gritar. E aí? Mas Moia não quis me responder. Quando olhei para minha direita, meu parceiro não estava lá, ou pelo menos não pude vê-lo. Na verdade, eu não conseguia nem ver o painel. Eu só via aquela luz densa que parecia um líquido, sei lá, algo meio pegajoso. É aquilo que o Jackson falou da luz sólida. Eu imaginei a seguinte parada. Pega um tanto de massinha de modelar, tá? Faz na sua mão uma bola assim bem grande. Põe um carrinho pequenininho em cima da mesa. Pega a bolinha e aperta contra o carrinho e a mesa. Na hora que você puxar a bolinha, o carrinho vai estar enfiado lá dentro da massinha e vai vir. É mais ou menos isso que eu imaginei na hora que ele falou que a luz preencheu o carro todo ali, era uma luz sólida e eu não enxergava. Era isso. Como se a luz tivesse preenchido o carro ali para segurar ele e eles poderem levar eles embora. É mais ou menos isso. Bizarro demais, cara. É bizarro e isso, demais. Enquanto eles estavam com essa luz toda e flutuando, a temperatura do ambiente interno do carro também aumentou, né? Começaram a sentir muito calor ali dentro. Mas é lógico, você estava envolvido naquela luz ali que não deve ser uma coisa, sei lá, pelo menos eu imagino que não seja fria, né? Que várias testemunhas relatam que é quente, que sentiu o calor. Então, cara, bizarro. Mas e aí? Aí eles começaram a subir, a nave chegou a pegar eles e levar embora? Esse é um ponto interessante, porque, ao que parece, eles nunca passaram por uma hipnose regressiva. Então, é possível, sim, que eles tenham sido abduzidos e não saibam, né? Porque a história não foi explorada a esse ponto, né? Eu, particularmente, acredito que houve uma abdução ali, porque todo caso em que uma nave levita um veículo é para abdução. Não conheço nenhum caso que não tenha sido de abdução. Esse seria o primeiro. Estaria saindo fora do padrão, né? E a gente sabe que ufologia é cheia de padrões os casos, né? E aí eles perderam a noção do tempo, eles acreditaram que passou 1 minuto ou 2 ali, e aí eles sentiram um solavanco e viram que já estavam de volta à estrada. Mas aí foram lá para o destino deles e eles chegaram 80 minutos antes do prazo que eles deveriam chegar. Tanto é que eles foram desclassificados na corrida por causa disso. Acharam que eles tinham trapaceado. Trapacearam, pegaram uma carona no OVNI e trapaça. Pois é, trapaça. Mas como eles tiveram esse lapso de tempo, flutuaram ali alguns minutos, acharam que era 2 minutos e quando viram já estavam no destino, então aí pode ter um lapso de tempo invertido. Geralmente tem aquele... Nas abduções ali falta uma hora ou 2 na vida do abduzido, mas ali é como se eles tivessem ganho tempo. É como aconteceu com o Cabo Valdez lá no Chile.
que foi abduzido, depois devolveram ele estava com a barba crescida de 15 dias. Pode ter havido uma distorção temporal ali, nesse Então, caso. mas deixa eu te perguntar sobre isso, Jackson, porque essa foi uma das partes do caso que me chamou mais atenção. No caso do Cabo Valdez, que você acabou de citar, ele estava com a barba crescida, o que significa que ele adiantou o tempo. Sim. Ele viveu um tempo mais longo do que o tempo que estava aqui na Terra, digamos assim. Porque, na verdade, ele não ficou desaparecido por dias, né? Para dar tempo de crescer essa barba. No caso desses corredores, eles são devolvidos, pelo que eu entendi, no mesmo lugar, ou muito próximo ao lugar onde eles foram abduzidos, ou enfim. Não, é isso que eu queria entender. Porque assim, ficou confuso pra mim. Se devolveram o cara na estrada lá na frente, então por isso eles adiantaram 80 minutos, porque o OVNI deixou mais adiante do trajeto, ou se realmente houve uma questão de tempo aí. Isso que eu queria entender. Eu acho que houve alguma... Olha, pode ter acontecido os dois, né? Uma distorção temporal ali, ou eles foram deixados mais adiante na estrada. Isso também acontece. Tem vários casos de abdução que a testemunha não é deixada no local onde ela é capturada. Exato, porque nesse caso aí foi meio que, a gente usa aquela expressão, eles foram tirados do espaço-tempo, porque eles tiveram atraso temporal e eles tiveram um adiantamento no percurso deles. Se eu não me engano, nem a gasolina que eles usariam no percurso gastou, né? O tanque deles estava praticamente cheio. Na verdade a gasolina sumiu. Eles iriam completar o tanque adicional, para as últimas etapas da viagem ali, e eles viram que ele estava completamente vazio. Só tinha um restinho no tanque lá que permitiu a chegada deles no local ali onde eles deveriam chegar. Então, o cálculo de gasolina que eles tinham não bateu. É porque eu tinha visto aqui na matéria do fenômeno que o odômetro do carro deles marcou que eles tinham andado 52 quilômetros. Uhum. Mas a distância do ponto que eles estavam, quando a luz pegou eles, pro ponto que eles foram deixados, foi de 127 quilômetros. Exato. Existe essa discrepância, né? Pois é. Agora, olha só. Eles foram chupados pela nave ali, pela luz. Levados embora. Andaram uma distância muito maior do que eles andaram. E ficaram sumidos um bom tempo. Poxa, se eles não foram abduzidos, acho que ninguém mais foi. Pois é. Eu acredito que foram abduzidos, né? Mas a história não foi explorada a esse ponto, né? Pra confirmar uma possível abdução, né? Eles não fizeram regressão nem nada? Não. Eu pesquisei, procurei atrás pra ver, mas não existe nada. As próprias informações do caso são um pouco limitadas, né? Ali no portal eu coloquei todas as informações disponíveis sobre o caso. E o carro chegou a ser analisado? Com relação ao carro, não houve nada de diferente, apenas o odômetro, né, que teve aquela indicação inconclusiva, mas pintura, sistema elétrico, nada, nenhuma anormalidade, também não foi detectado nenhuma radioatividade no carro. Eu tava passando o olho na pauta aqui no fenômeno e eu vi que eles deram entrevista depois, né? Não, eles não, o Miguel, porque o Acevedo tinha morrido num acidente em 1987. Eu vou ler aqui o que ele falou para o jornalista chileno Patrício Banados. O copiloto contou na ocasião que quando a luz acendeu sobre o carro, apareceu um longo corredor com portas dos dois lados. Estávamos avançando. Luzes brilharam através daquelas portas. Eu sabia que Carlos estava lá porque eu ouvi gritar. Chegamos ao final do corredor e havia uma cúpula. De lá pendia uma placa, do qual luzes giravam. 2 seres aproximaram-se de nós e Carlos me disse: "O que há de errado?" E eu respondi: "Parece que os marcianos nos pegaram, idiota." Aí toda a cena desapareceu e voltamos para o carro. No mesmo post tem um trechinho que eu achei interessante, olha só. Esse evento único, liderado por uma dupla de pilotos chilenos no meio do rally da Argentina, custou-lhes a eliminação da corrida, porque os organizadores pensaram que eles haviam feito algum tipo de trapaça, que nunca poderia ser verificada. Outros, Acevedo e Moya, comentaram que posteriormente, na cidade de Buenos Aires, foram interrogados por pessoal da Força Aérea Argentina, que gentilmente lhes pediu que contassem detalhadamente o ocorrido. Confiscaram as roupas que usavam no dia do incidente e no final foi-lhes pedido que não comentasse o sucedido com ninguém, para não alarmar a população. O famoso cala-te-boca, né? Pois é. E aí a questão é o que mais aconteceu nesse caso, né?
que não foi devidamente explorado, né, em termos de hipnose e tudo. E tem outras testemunhas também do caso, não tem? Algumas pessoas observaram luzes, né, na região onde eles teriam sido levados, uma luz em forma de cone, alguma coisa assim, sobrevoando a estrada e seguindo em direção a uma área montanhosa. Ô Jackson, eu tinha ouvido, eu não vou saber te falar agora quando que foi, mas eu ouvi um caso uma vez que uma família estava viajando e eles resolveram parar na estrada para passar a noite. Passaram lá, encostaram, fecharam o carro, descansaram. Eles acordaram depois de um tempo, quando amanheceu, e continuaram a pegar a estrada para continuar a viagem deles. Só que eles não estavam reconhecendo o local. E eles começaram a ver que as placas estavam em outro idioma. E eles pararam num posto de gasolina para pedir informação, se não me engano, eles estavam no Chile e eles tinham saído do Brasil. Alguma coisa assim. Você chegou a ouvir alguma coisa desse caso? Eu já ouvi falar de casos assim, meio por alto, mas parece Foi que no sempre tem México. uma dificuldade. Tem do México também. Não, esse caso que o PH tá falando, foi uma viagem de lua de mel, eles eram filhos de um juiz, não sei se é a mulher ou o cara, ele era filho de um juiz aqui de São Paulo, do ABC, eles eram daqui de São Paulo. E eles saíram em lua de mel. Naquela época se saía de lua de mel viajando de carro. E ele ficou com muito sono, ele estava dirigindo, o cara, ele ficou com muito sono. Essa é a história que eu conheço, tá? Se alguém conhecer uma versão diferente dela, por favor, compartilha com a gente. Ele dormiu, ele parou no acostamento para dormir. Quando eles acordaram, eles estavam no meio de um deserto praticamente, eles não reconheceram o ambiente, porque eles pararam no acostamento, próximo a Campinas, inclusive. E aí o que aconteceu foi que eles começaram a andar, primeiro eles acharam que o carro tinha escorregado de um barranco, né? De repente eles perceberam que não, encontraram uma pessoa, essa pessoa falava espanhol. Resumo da ópera, eles estavam no México, cerca de 5 horas depois de terem terminado a festa de casamento. Então foi, assim, comprovadamente, era impossível eles estarem no México 5 horas, 6 horas, não lembro agora exato. Mas ainda que o carro tivesse ido de navio, não haveria tempo suficiente para eles chegarem lá. Ô Agnes, esse caso que eu relatei aí, ele é bem parecido com esse, se não for o mesmo. Inclusive, no caso que eu falei, tem uma parte lá interessante que eles tiveram um sério problema diplomático, porque eles estavam em outro país sem passaporte, sem nada. E queriam saber como que eles tinham entrado. Tem uma história assim. Nesse caso também, viu? É capaz da gente estar falando do mesmo, é que eu também não Pode tenho ser. detalhes. Eu lembro, porque minha mãe me contava essa história. A minha mãe, não sei se foi minha mãe ou meu pai, conheceram o tal juiz, o pai de uma das vítimas aí. Ô Agnes, e você falando agora, quem me contou essa história, acho que foi meu pai também. Tá. Eu posso até olhar com ele depois se ele tem algum detalhe, mas eu tenho quase certeza agora que você falou, isso eu lembrei ele contando essa história. E quando que foi isso, o seu? Você sabe mais ou menos a época? Olha, isso deve ter acontecido no máximo primeira metade da década de 80, não depois disso, porque eu ouço essa história desde que eu Isso que eu ia falar agora, é me conheço antiga. por gente. Exato, eu escutei essa história criança, exato. Aqui em Curitiba teve uma mulher que saiu pra fazer uma ligação no orelhão, deixou a filha em casa, né, porque ela só ia passar um recado lá no orelhão e ia já voltar, e ela se sentiu tonta. E quando ela percebeu, ela estava no Rio de Janeiro, questão de 30 minutos depois. Minha mãe. Mas quando que foi isso? Foi... Eu tenho que ver no livro ali, mas acho que foi década de 80 também. Que era a época de orelhão, né? Não tinha celular nem nada. Caramba! E aí ela teve que ir na polícia, lá no Rio, pedir para entrar em contato com a família aqui em Curitiba para mandarem dinheiro para ela poder voltar. E ela fez regressão, alguma coisa pra tentar descobrir o que aconteceu? Parece que sim. Eu tô pra puxar as informações desse caso para acrescentar lá no fenômeno. Então é só questão de cumprir os outros casos antes desse caso aí, daí eu coloco lá no site também. Eu tô com uma lista de casos diferentes assim para incluir. Pois é, a gente estava até conversando isso em off antes de começar a gravar, né, Jacques? Tem tanta coisa lá que a gente fica meio perdido. Então é já mais um caso pra nossa lista aí, que nós vamos falar dele mais pra frente. Uhum. Tem um caso também brasileiro, que alguém foi abduzido, não vou lembrar onde agora, e foi acordado no Espírito Santo, não tem? Tem o caso Nilson Pátero, né? Isso. Abduzido em São Paulo, foi lá pro Espírito Santo. Como é que foi esse caso, Jacques? Você relembra ele pra gente aí? Ali teve 2 abduções, né, na região de Itajubi, ali em São Paulo, e daí clonaram ele a bordo da nave e tudo. É um caso bastante extenso. Ele vale 1 ou 2 programas aí. Nossa, a lista só aumenta, só aumenta. Muita coisa. Ô Jackson, nesse caso voltando aqui ao nosso caso principal, houve um acompanhamento psicológico desse pessoal que estava no rally?
Esses caras voltaram a correr? Teve alguma consequência? O que você sabe do pós-episódio deles? Olha, não tem muita informação do pós. Não se sabe de possíveis efeitos e tudo, porque a informação é muito limitada. Esse caso, ele foi noticiado na época e depois ele saiu da mídia. Ninguém mais falava sobre ele. Daí, eu encontrei por acaso uma reportagem que fizeram relembrando o caso na imprensa da Argentina. Daí eu fui fazer o resgate histórico do caso, né? Mas não tem muita informação sobre ele disponível. Gente, queria ler mais um trecho aqui para vocês de uma coisa que o Moya comentou, né? Que era o copiloto. Ele disse o seguinte: de repente tudo aconteceu, estávamos sozinhos na estrada, nos olhamos, mas não conseguíamos dizer nada um para o outro. Eu estava dormente, minhas mãos tremiam, e eu sentia um aperto no peito, era difícil respirar. Então ele fala dessas sensações físicas que ele tinha, e eu queria saber, Jackson, se esse tipo de característica, tremedeira, porque a gente sabe de calor, né, ou de muito frio, tem uma coisa com sensação térmica, mas aqui ele tá falando de uma coisa diferente. Queria saber se isso é comum nos casos de contato, de abdução, dessa tremedeira, mão dormente e esse aperto no peito. Isso é bastante comum. O Maurício Massi, lá do caso Valenzuela, por exemplo, ele ficou com tremedeira. Depois do caso, uma tremedeira que durou ali aproximadamente uns 40 dias. 40 dias? 40 dias com tremedeiras na mão, né, em função da experiência que ele teve. Caramba. Geralmente casos atrelados aí a esse tipo de raio que atinge as pessoas, né? Isso gera uma tremedeira posterior. O que pode indicar que isso afeta de alguma forma o sistema neurológico mesmo, né? Seja a parte do cérebro em si, ou seja os nervos que saem da coluna, qualquer coisa assim, pode ser que tenha algum tipo de efeito, né? Isso que eu estava analisando, porque hoje eu concluí a reestruturação do caso Valenzuela, eu estava escrevendo justamente sobre isso, que esses raios, seja aquele emitido pelos tubos que eles carregam ou pelas naves, ele é seletivo, ele não afeta, por exemplo, funções vitais. Ele afeta apenas o que eles querem que afete, por exemplo, a questão motora, ou que impeça uma reação da testemunha ou uma ação agressiva, por exemplo. A pessoa fica paralisada, mas ela consegue mexer os olhos, consegue ver para onde o objeto está indo e tudo. Ela só não consegue mexer braço e perna e cabeça, por exemplo, não consegue gritar. Mas pensamento, respiração, batimento cardíaco, isso se mantém, não é afetado. Então é algo seletivo. É uma arma de choque mais tecnológica, né? Mais evoluída, mas não deixa de ser quase isso, né? Fala-se muito desse tubo que eles apontam pra pessoa, assim, a pessoa se sente paralisada e não sei o que, depois não lembra direito. Pra mim, quando eles fazem isso, eles estão, tipo, tomando o controle do seu cérebro. Tipo assim, opa, seu corpo é seu ainda e tal, mas vem cá, seu cérebro é meu. Então você não vai conseguir andar, você vai esquecer isso, isso e isso. E às vezes até, de repente, essa tremedeira, esses efeitos colaterais são isso, efeitos colaterais desse controle involuntário. É isso também, existe essa possibilidade que seja algo hipnótico. Uhum. Até por isso que as pessoas não lembram. Eu coloquei lá no texto, se não me engano, qual é a área do cérebro, agora eu não vou lembrar para te dizer, mas tem uma área específica que quando é estimulada gera essa passividade, digamos. E aí então, se eles tiverem esse conhecimento de como afetar essa área, de modo que a pessoa fique controlada, né, então é uma possibilidade. Até porque o cérebro ele tem uma parada lá que tem um lado que controla o sistema involuntário, que é a respiração, batimento cardíaco, reflexos, esse tipo de coisa, e tem uma outra parte que são os movimentos voluntários, que é mexer o braço, piscar, abrir a boca, conversar. Então, de uma certa forma, eles tomam controle dessa parte voluntária. Você ainda tem o reflexo, tem a respiração, tem o batimento cardíaco, tudo normal, sudorese, tudo, mas você não consegue ter o controle do seu corpo. Basicamente esse é o conceito, né? De alguma forma é seletivo, né? E aí eles usam isso em muitos casos, né, na ufologia. Cara, eu fico vendo esses casos de abdução, de avistamento, de luz sólida. É um nível tecnológico, assim, tão assustador, tão superior ao nosso, que, cara, a gente se sente meio que a formiga andando no chão. Porque a gente não tem defesa contra absolutamente nada. Nada. Muitas vezes que você vê que nem vontade própria você tem nesses casos. Pois é, você não tem, você tá à mercê deles, né? Exato. É eles que decidem tudo, né?
Você tá dentro de casa, foda-se, porque eles passam pela parede. Você tá andando de carro, azar, porque a nave vem e te pega andando de carro. Você esconde debaixo da coberta, eles vêm, puxa a coberta e te pega. Então não tem jeito, cara, não tem jeito. Hoje o caso foi mais curto, mas o caso, ele dá margem pra gente discutir muitos outros, tem muitos outros casos parecidos. A gente tá ali peneirando os milhões de casos que o Jackson tem no portal Fenômeno ali, nós vamos trazer outros casos de abdução mais pra frente. Às vezes são casos que ainda são sob investigação e não tem tanta informação, ou são casos igual esse que o Jackson fez a reconstrução histórica do caso, e como o caso já tem um bom tempo, a gente não consegue mais testemunho, mais informações a respeito do caso. Mas eu sempre falo para todo mundo, o interessante é que trazendo esses casos, às vezes a gente não pode ter tanta informação, mas vocês que estão escutando tem. Então quem souber mais alguma coisa desse caso, tiver mais alguma coisa a acrescentar, entre em contato com a gente. E a gente vai sempre fazendo os updates do caso aí para deixar o mais completo possível. Beleza? Pessoal, antes da gente encerrar, queria aqui fazer um pedido para vocês. Vai lá no Spotify, na Apple, na plataforma que vocês nos ouvem. Bota lá umas estrelinhas bacanas pra gente, vai? Vocês ajudam bem. Dá uma olhada lá nas nossas plataformas, nosso Instagram, @acredite se quiser podcast. Vai lá dar uma moral pra gente. E não esquecendo que agora, para quem não gosta de usar as plataformas, você tem aquele amigo, aquele tio legal que gosta de ufologia, mas não sabe mexer em aplicativo como essas plataformas que a gente usa. Fala para ele entrar no nosso canal lá no YouTube, @acredite se quiser podcast. A gente tá subindo os episódios lá. Então, é isso, pessoal. Então, valeu, Jackson, valeu, PH, valeu você que tá acompanhando aí com a gente. A gente conta história e você acredite se quiser.